Noite, já estamos ao vivo por aqui, mais uma vez, para a gente dar sequência à travessia da menopausa. E, claro, eu já disse que não caminho sozinha, né? Nunca estou sozinha. Até para que tudo isso funcione, tem sempre alguém me apoiando. Sempre alguém do lado de cá. E também vocês aí que estão aqui comigo, me acompanhando nessa travessia da menopausa. Boa noite a todos que estão chegando. Eu sou Gislaine, psicóloga, psicanalista, especialista na saúde da mulher com 35 mais. E hoje, como eu disse, eu não estou sozinha, eu chego acompanhada e muito bem acompanhada. Hoje eu estou, né? Hoje eu dialogo aqui com a fisioterapeuta Renata Fernandes. Opa, que tá falhando os nomes aqui. Com a Renata Fernandes, fisioterapeuta, que é instrutora de Pilates, que é formada em ciências humanas e que vai estar aqui comigo junto nessa travessia para a gente falar sobre as questões das reverberações do climatério. Boa noite para quem está chegando, as reverberações do climatério. E hoje a gente vai dar um foco maior onde? Na pós-menopausa. É isso aí. Olha essa travessia. Boa noite, boa noite. Boa noite para quem está chegando, boa noite. O chat já tá aqui se comunicando. Ah, obrigada, obrigada. Boa noite, profissionais maravilhosos, obrigada. Eu vou convidar aqui a Renata. E aí, eu já quero. A Renata vai entrar. Vou compartilhar essa live com mais outras pessoas, tá? Só um pouquinho. Voltei. Boa noite, boa noite, boa noite, Pri, boa noite, Viviane, boa noite, Pri Franco, boa noite, Roberto, boa noite. Os demais nomes eu não sei. LED News, boa noite, boa noite. Já chamei aqui. Deixa eu ver se ela já recebeu o meu convite. Renata. Sim, já ela está entrando aqui. Quem está aqui na live junto comigo, me ajuda a compartilhar. Renata, aê! Eu subi, mas eu voltei. Eu sumi, mas eu voltei porque eu fui colocar. Eu fiz o que você falou, da gente compartilhar a live aí com as demais pessoas. E aí, já estamos aqui. Boa noite, Renata. Boa noite. Deixa eu tentar Muito aqui também. Algumas pessoas me pediram, não sei se está é, todo mundo. Vamos ver. Vou tentar também compartilhar. tenta ver se você consegue compartilhar. Eu enviei lá. Tem um aviãozinho aqui também que dá para a gente convidar as pessoas que estão nos acompanhando, que já estão nos vendo aqui. Opa! Se a Renata travou um pouquinho, é porque ela está compartilhando. Travou? Você compartilhou. É por isso, Vou né? lá, só mais um minutinho. Coloca no status. Deixa eu ver se dá. Oi? Tá indo? Tá. Foi, Rê? Só um minutinho. Estão me vendo? Sim, tá ok aqui. Tô te vendo. É, tá dando um Eu e minutinho. bastante gente que tá aqui ao vivo com a gente. Tá travando? Legal. Tá travando um pouquinho, é. Tá travando um pouquinho, Profundinho. Rê. Estão conseguindo agora? Ainda não. A voz chega, a imagem tá um pouquinho atrasada. Como é que tá? Travou, Rê. Travou? Travou. Eita. O áudio chega, a imagem não. É. Quer testar, sair e entrar de novo?
Vou ter que fazer isso. Deixa eu ver aqui Eu vou só. te mandar o convite de novo. E Eu não. vou sair. Saiu? Aí, voltou? Vai voltar. Tecnologia, né, gente? É assim. É a gente lidando com essas adversidades, que são, não são poucas, né? Tecnologia é uma das. E aí, nessa travessia do climatério, e quando eu estou falando do climatério, eu estou falando de, pensa num guarda-chuva imenso, né, bem grande, e aí as etapas que vai, né, que vão acontecendo, as etapas que a gente vai ultrapassando aí, vai vivenciando do climatério, pré-climatério, perimenopausa precoce, que a gente já falou aqui, do pré-climatério, da perimenopausa precoce, da perimenopausa tardia. Aí a gente falou da menopausa e agora a gente está falando da pós-menopausa, né? Então, a travessia está indo, né? E a gente está caminhando aí com todas essas reverberações e essas etapas, né? Que vai acontecendo. E que nenhuma delas tem uma relação com a idade especificamente, né? A Renata não está aparecendo? Não. Ela saiu porque está dando tá travando um pouquinho a internet dela e eu já mandei o convite e ela já está entrando de novo, tá? Agora eu não sei se ela vai entrar pelo Revitalize, mas eu vou convidar então pelo outro também, que aí eu convido pelos dois, se ela conseguir. É isso mesmo, ela vai entrar pelo Revitalize, talvez. Acertei. Ah, Acertei que você ia entrar pelo Revitalize. Acertei, Renata, Renata. Agora vamos, Renata. Tá toda... A Renata tá aqui, gente. A Renata chegou. Então, pensando, só retomando aqui o que eu estava dizendo, dentro de um guarda-chuva, que é o climatério, a gente já evoluiu, já caminhou pelo pré-climatério, pela perimenopausa precoce, perimenopausa tardia, a menopausa e agora a gente está na pós-menopausa. E aí hoje eu estou aqui com ela, Renata Fernandes, fisioterapeuta, instrutora de pilates, empreendedora, computurista, mestre em ciências da saúde, foi docente universitária por 10 anos. Estou muito feliz, Renata, de você ter topado essa travessia aqui comigo, viu? Obrigada e boa noite. boa noite a todas, a todos, né? Também estiverem, às vezes, pode ser que tenha algum rapaz por aí participando também, porque é importante também saber para lidar com as namoradas, com as mães, com as esposas, enfim, né? É algo que a gente tem que compartilhar com todos. Então, é um grande prazer, né? Agradeço muito pelo convite e vamos lá, vamos começar a nossa noite. Vamos lá. E aí foi bem interessante que ao longo dessa série de lives que eu venho, que quando eu pensei lá atrás e que deu muito certo, foi que seria, a ideia é realmente um espaço de promoção da saúde mental e da possibilidade dessa informação, né, de conhecimento público, dessa informação chegar para todo mundo, né? E aí, quando a gente foi falando dessa questão de toda a travessia do climatério, e aí é interessante que a gente já comece a pensar e que talvez eu convoque vocês a pensar e a gente aqui, né, que não é só a interrupção da menstruação, não é só a interrupção do ciclo. Quando a gente fala de climatério, a gente está falando de muita coisa. A gente está falando do corpo mudando, fisiologicamente muita coisa acontecendo, psicologicamente muita coisa acontecendo. Do lado de fora também muita coisa acontecendo. E aí, Renata, você que está aqui vai trazer um pouquinho não, né? Já dando spoiler para você. Tem parte 2. Tem Então, parte ó, 2. Você já inaugura. começamos com uma pegadinha. Vocês perceberam nos vídeos aí que a gente compartilhou alguma coisa diferente? Quem percebeu alguma coisa, quiser comentar aí com a gente, manda aí. Perceberam alguma coisa nas gravações? Teve alguma coisa aí que chamou a atenção de vocês? A gente já riu muito hoje, a gente já riu muito hoje, de verdade, gente. E assim, tá explícito, vamos ver se vocês percebem. Desafio até o final da live, vamos ver se alguém percebeu, né? Vamos ver se Vale alguém lá comenta consultar aí de que novo, hein? percebeu, né? Então, bora lá.
É, a Renata está aqui para inaugurar uma nova etapa, né? Que a gente está falando agora da pós-menopausa. E aí, quando a gente falar da pós-menopausa, Renata, do que a gente realmente está falando, Renata? Bom, nós estamos falando justamente, né? A gente teve um bate-papo, aí teve a oportunidade de colocar as nossas ideias, né? Porque é muito bacana você trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Nem todo mundo tem esse privilégio, eu, graças a Deus, né? Eu estou abençoada por todos os lugares que eu passei, eu convivi com diversas colegas e colegas de áreas distintas, e a psicologia, a enfermagem, são áreas que a gente sempre caminhou muito juntos, né? E aí a gente começa a perceber essa mudança chegando nessa mulher, tanto emocionalmente quanto fisicamente. E para muitas, com ela vem esse peso que acaba refletindo no físico e no emocional. Né? E aí eu estava conversando com a Gi, e ela perguntando para mim, né? Me fala um pouquinho aí do teu relato, porque a princípio a gente começa com um bate-papo aí e a gente vai falando outras coisas. Então, assim, para mim, né? Eu estou nesse pós-menopausa, então, essa jornada, essa travessia que já foi discutida no decorrer desse tempo, esse projeto maravilhoso da Gi. Então, já foi falado ó, da perimenopausa, da menopausa, e agora estamos aqui no pós, e eu vivencio isso. Então, o que, que é essa pós-menopausa? Então, assim, ó, eu disse para ela assim, ó, eu me sentia, né? Então, vamos lá, perimenopausa. Eu estava começando a subir a montanha-russa, né? E aí vem, sobe e desce, isso aí faz parte do climatério, até chegar, de fato, na menopausa, que é aquele momento em que ocorre mesmo cessa a menstruação de vez. Então, a mulher, ela encerra esse ciclo e vai começar um novo ciclo, que já não é mais relacionado à fertilidade. Isso faz com que a gente deixe de ser mulher? Não. Né? A gente só entra numa nova fase da vida. E aí até brinquei com ela, falei, eu me sinto, ó, já fui, já subi, desci a montanha russa, e aí já estou numa outra fase. E aí eu associei também a você estar no mar revolto, peguei o gancho aí do filme que está em cartaz, a Odisseia, que ainda não assistiu, não vou dar spoiler, né? Mas fica a dica, então você pega ali um mar revolto, e aí de repente você vai para lá, vem para cá, e os anos passam, e de repente você se vê chegando numa praia, né? Então, com uma visão diferente, é a vida diferente. Então, você vai ter um olhar mais maduro para isso tudo, falando fisicamente, emocionalmente, né? E aí, o que vamos fazer a partir daí, dessa nova paisagem que está se abrindo para a gente aí, diante dos nossos olhos, para a nossa vida. Olha, uma odisseia, até o nome é significativo, né? Na hora que você falou, eu falei, gente, faz muito sentido pensar numa odisseia mesmo, né? Falando de uma pós-menopausa, né? Porque recentemente eu vi que todas as reverberações que a gente tem antes, né? Então, do pré-climatério, da perimenopausa precoce, perimenopausa tardia, e aí, menopausa, que realmente já está na menopausa, que já tem o ciclo interrompido por mais de um ano, é nesse momento que se caracteriza a menopausa, e a pós-menopausa. E aí eu fiquei pensando, e aí, dá para falar que quando chega nessa parte da própria menopausa e a pós-menopausa, que já dá para respirar um pouquinho? Ah, Tá dá. mais ali, Dá, tá mais tranquilo esse lugar? Tá mais tranquilo esse lugar? em alguns aspectos, sim, né? Porque assim, tudo depende também da pessoa. Para muitas, está relacionado também com essa fase de transição, né? Dos filhos também indo para uma nova fase da vida, né? Então, é um momento que a mulher começa a olhar mais para si. E trazendo assim um pouco para o meu lado, para a questão mesmo do Pilates, né? Ó, a Tânia aí, ó. Oi, Tânia! A Tânia está nessa fase, né? Então, ó, então, bora lá, os filhos cresceram, né? E tá aí nativa, vamos fazer então atividade física, vamos explorar e redescobrir a vida. Então, assim, aqueles fogachos que a gente sentia, que, olha, não dormia à noite, acordava de madrugada, põe coberta, tira coberta, no dia a dia, a gente tem a sensação de que não rende, a sensação que eu tinha é que eu estava numa TPM constante, né? Os nervos à flor da pele,
Então, a todo momento, né? Então, bom dia só sou para você. Muitas vezes a gente, né, se via nessa situação que o pessoal fala, meu Deus, eu não me reconheço, né? Então, é um momento em que a gente se olha no espelho e você se vê no meio, nessa travessia, né? De que, assim, você não é mais jovem, mas também você já não é uma idosa. Mas você está num momento em que realmente é uma transição, é um marco muito importante. Assim como a menarca, que é a primeira menstruação. Então, o fim dela também é um marco muito importante. E aí traz uma vida um pouco mais madura, um pouco mais equilibrada. Para todas, não é via de regra, porque depende de cada uma, geneticamente, emocionalmente, né, fisiologicamente falando. Então, para mim, nesse sentido, hoje, ó, eu até citei cabelo. Nossa, a primeira coisa foi cortar cabelo curto, ficar pegando no pescoço era uma coisa horrível. E fazer atividade física, aí o cabelo parece que você prende, nunca é o suficiente, você tem um calor, é uma coisa horrível. Não assustando quem ainda não chegou lá, mas muitas pessoas também passam por isso sem ter. Aí eu estou contando o meu lado da história, né? Tem pessoas que chegam para mim aqui no estúdio e falam assim, nossa, eu passei pela menopausa, simplesmente parou a menstruação, olha, sabe que eu nem tive os calores? Eu falo, olha, que bom, né? Que bom para a senhora, que bom para você. Não que não teve, possivelmente teve, mas de um modo silencioso esses fogastos, porque assim, ó, o que eu tenho estudado é que assim, não há como não sentir, né? Não há como não viver a questão do climatério. Você não tem como deixar de viver isso. Mas como você vai trazendo, e a gente já compartilhou antes, cada uma vai sentir de uma maneira, né? O meu corpo vai se portar de uma maneira. Sim. E não existe uma receita de bolo, né? Então, a gente está falando aqui, trago alguns relatos, um relato pessoal meu, mas também das pessoas com quem eu convivo, porque, como eu sou fisioterapeuta, sempre trabalhei com a parte mais voltada para a ortopedia e traumato, trabalhei muito com RPG, fui docente universitária, então, assim, o maior público que eu tenho, isso tanto lá no acadêmico, como na parte clínica, são mulheres, né? Eu posso afirmar aí que 98%, quase 99% do meu atendimento, ele né, feminino, são mais mulheres. Então, a gente vê que cada uma traz uma bagagem, uma história de vida diferente, e aí passou por isso também de uma maneira diferente. Tem mulheres que já passaram dos 50, dos 60, e ainda, olha, menstruam, e tudo bem. Então, conheço mulheres que têm lá seus 57, 58, tá beirando 60, ou tá na casa dos 60 e ainda menstrua. E fala assim, nossa, mas isso aqui não vai embora nunca, né? Falo, calma, cada uma tem seu tempo, né? Então, vamos lá. Verdade, Renata, é importante trazer esse ponto, porque em nenhum momento a questão do climatério, de fato, está relacionado com a idade. Sim. Porque a gente sempre associou essa questão da menopausa aos 60, 70 anos. E os relatos que eu ouço na clínica e que você também deve ouvir aí, a quantidade de mulheres que você acolhe, e que talvez também por experiência própria, essa questão pode começar antes. Né? Eu tenho relatos de 35 anos, você tem relatos de quantos anos mesmo? Eu tenho experiência própria, o meu começou aos 38 anos, o meu climatério. Lógico, foi decorrente, né, de um procedimento cirúrgico. Eu fiz uma ablação para retirada de pólipo endometrial. Então, isso provocou uma menopausa precoce. Então, aos 42 anos,